Bíblias lá no Evangelho segundo João, capítulo 12, a gente vai ler a partir do verso 24, deixa a sua Bíblia aberta aí, procura a partir de agora ficar atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração, não se movimentar, a não ser que seja extremamente necessário. João capítulo 12, fazer uma oração nesse momento. Senhor querido, obrigado pela presença do Teu Espírito no meio dos louvores do Teu povo. Obrigado por essa atração que sentimos a este lugar, não por causa dessa tenda, por causa da estrutura, mas porque o Senhor está presente onde o Teu povo está reunido, Senhor. Amém. A gente fica maravilhado quando percebe que o Senhor está se movendo, que Teu Espírito tem liberdade no nosso meio, e a gente não quer ver isso fora de nós apenas, a gente quer ver isso dentro de nós. Que Teu Espírito nos incomode, nos molde segundo a Tua palavra, nos confronte segundo ela, que o Senhor esteja com a gente durante essa noite, esse tempo que a gente vai expor a Tua palavra. Fala muito para além do que vai sair da minha boca aqui, que o Senhor venha nos edificar, que o Espírito continue completando a obra que o Senhor tem a realizar em nós. Em Teu nome te pedimos, Jesus. Amém. O homem, querendo ser como Deus, quis provar o conhecimento do bem e do mal. E esse orgulho tem movido o coração de pessoas a uma atitude de rebeldia contra Deus. Por um lado, a Bíblia deixa isso muito claro para a gente. Por outro, a gente olha para a nossa cultura e a gente vê que o orgulho não é tão mal visto assim. Na verdade, a nossa cultura celebra o ego, celebra opiniões pessoais fortes e marcantes, não é? O culto à personalidade. Parece que há na nossa cultura uma recompensa para aqueles que se autopromovem. E aí a gente vive então uma cultura de celebração do selfie, em que cada um procura ter mais expressão que o outro e ter um número maior de seguidores e coisas desse tipo. Mas como é que Jesus vê esse tipo de comportamento? Na verdade, Jesus não veio alimentar nosso ego. Ele não veio nem mesmo melhorar o nosso ego. A Bíblia diz para a gente que Jesus veio matar o nosso ego. Que a pregação do Evangelho é a pregação da morte do ego. Porque o ego destrói relacionamentos. É possível que haja casamentos aqui hoje passando crises profundas, porque há pessoas que decidiram não matar o ego. Decidiram dar lugar ao orgulho. Decidiram desprezar a opinião do outro, desrespeitar o outro, para tentar impor suas próprias ideias. Uma pessoa orgulhosa muitas vezes é levada às suas piores decisões, a fazer escolhas terríveis, porque ela se recusa a reconhecer que ela estava errada. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Amém? Amém. Então é que a gente é forte. Como assim? Se eu sou fraco, eu não sou forte. É uma coisa aí que não funciona na lógica humana, não é? A Bíblia fala sobre experimentar glória na humilhação. Paulo fala que a gente deve se gloriar nos nossos sofrimentos, na humilhação. A Bíblia fala de um Senhor que é também servo. A Bíblia fala que se a gente for o menor, a gente vai ser o maior no reino dos céus. Ela diz que o Criador assumiu a figura de criatura e traz ideias assim em oposição. Só que aqui ele está trazendo o maior de todos os paradoxos. Ele está trazendo a ideia de que é impossível experimentar vida de verdade sem primeiro passar por uma certa morte. É isso que Jesus está ensinando. A gente vive em busca de grandes conquistas, a gente vive em busca de ganhar o mundo inteiro, de quem sabe fazer o nosso nome notório, conhecido. E essa é mais uma das formas, na verdade, pelas quais a gente busca
recuperar aquela glória que a gente perdeu quando o homem caiu, né? O pecado faz a gente destituído da glória de Deus, e a gente tem saudade dessa glória. Só que essa busca por glória acaba sendo pecaminosa e idolatra. Quando a gente procura se colocar nesse lugar da pessoa exaltada, da pessoa louvada. Por isso Jesus diz também em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, dia a dia se negue, tome a sua cruz e siga-me. É a gente desprezar a personalidade que Deus nos deu, quando nos criou únicos. Será que é ser uma pessoa sem opinião e sem senso crítico, né? Ah não, morrer para si mesmo eu não ter opinião nenhuma, eu não ter senso crítico, eu apagar minha inteligência, né, minha capacidade de criticar as coisas erradas que eu estou vendo à minha volta e fingir que eu não estou vendo nada porque eu tenho que morrer para mim mesmo. Não. O que Jesus então quis dizer com esse paradoxo? A primeira lição que a gente vê aqui nesse texto é que morrer significa viver dirigido pela missão. Há uma missão para a qual eu e você fomos convocados, que não tem a ver apenas com certas coisas que a gente faz. Ou seja, não é viver incumbido de certas tarefas só, mas é viver imbuído, é viver dirigido por ela, é viver mergulhado, imerso, impregnado nessa missão, de forma que o que eu sou como cidadão tem a ver com essa missão, o que eu sou como profissional, o que eu sou como pai, vive para a glória de Deus, quando a gente vive dentro da missão para a qual Ele delegou a gente. Talvez eu diria que Jesus morreu cedo, mas o que é morrer cedo? Talvez alguém tenha morrido com 100 anos de idade, né? Não cumpriu uma vida cheia de propósito, não entendeu a sua missão, o seu chamado, viveu uma vida para si mesmo, não entendeu que havia uma missão mais gloriosa do que simplesmente respirar, se alimentar e se manter vivo nesse mundo. E alguém que viveu relativamente pouco como Jesus, viveu uma vida abundante, uma vida frutífera, uma vida cheia de missão e de propósito. Então a gente tem que entender que a nossa missão não é parte da nossa vida, é toda a nossa vida. Reservá-la para a vida eterna. Como assim odiar a vida nesse mundo, né? A gente acabou de explicar que a vida no mundo é boa, ela tem coisas boas, que a própria Bíblia ensina a gente a usufruir dessas coisas. A Bíblia fala de muitas coisas boas que tem nesse mundo que Deus criou e coisas que a gente deve usufruir. Como é que ele está querendo dizer então? Está falando do mundo no sentido da realidade do pecado, das implicações que o pecado tem no mundo. Você não pode amar essas coisas, não é? Ele está falando, aquele que odeia a sua vida nesse mundo, há um sentido que eu preciso odiar algumas coisas desse mundo, há um sentido em que eu não posso entender que este mundo é o fim último de todas as coisas, e tem a ver com eu me separar de certas práticas, de certas culturas contaminadas pelo pecado que tem no mundo. Eu preciso odiar essas culturas. Alguém que está buscando santidade, ele odeia essas coisas, não é? Há um chamado a ser diferente mesmo. O cristão de verdade, ele não é alguém que está tranquilamente conciliado com a cultura secular, e eu sou um cristão moderno, mente aberta, porque eu celebro todas as culturas que o mundo tem a oferecer. Não. Ele vai falar, essa cultura aqui ela não tem nada a ver com o reino de Deus, e eu como cristão não devo me submeter a ela, não devo celebrar essa cultura, muito pelo contrário, em construir a sua identidade em torno daquilo que faz, não é? E às vezes a gente traz essa ideia de que eu estou construindo uma identidade a partir daquilo que eu faço para dentro da igreja, e aí a gente faz coisas que estão em tese construindo em nós uma identidade. E aí isso se atrela à profissão, à vida afetiva, a relacionamentos pessoais, a todo tipo de relacionamento. O problema é que esses relacionamentos são falhos, eles trazem para nós frustrações, dissabores em certos momentos. Mas Jesus não construiu a sua identidade a partir daquilo que ele fazia. Ele primeiro descobriu quem ele era diante do Pai. No momento que Jesus estava sendo batizado, o Pai falou assim:
eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Ele sabia que ele era o filho amado em quem o Pai se agradava. Então, quando Jesus partiu para o cumprimento da missão, ele não foi em busca de construir uma identidade. Ele partiu da consciência da identidade que ele tinha como filho amado de Deus para viver esse projeto no mundo. Fazer uma coisa ou outra. Não, eu não estou incumbido de fazer uma coisa ou outra. Tudo que eu faço está dentro da perspectiva da missão. Eu vou enxergar com os óculos da missão e vou pensar se eu estou alcançando os objetivos da missão, que são muito maiores do que os meus objetivos pequenos e egoístas. Não, eu morri. Eu quero viver dentro desse propósito, cada objetivo que Deus tem para mim. Uma segunda aplicação: o pecado é traiçoeiro. O pecado propõe uma alegria, ele traz uma alegria temporária. Ele traz sim, é verdade. Mas é uma alegria que morre quando ele acaba. Acabou de pecar, a alegria acabou. Mas há uma alegria do Espírito, que é a alegria de alguém que tem vitória sobre o pecado. E essa pessoa, ela experimenta algo novo da parte de Deus. E Deus a recompensa tremendamente. Através dessa alegria bendita que a gente sente quando a gente se santifica. E uma terceira e última aplicação: viva como um servo para boas obras. Há uma característica de todo cristão: aceite ser uma pessoa infrutífera, uma pessoa que não transforma a realidade à sua volta, uma pessoa que não serve, que não se dispõe. E eu e você fomos chamados a cumprir essa missão, mas a gente precisa lembrar que é impossível a gente viver dentro dela sem a gente ter morrido para si mesmo. Amém? Vamos fazer uma oração? Colocar nossa vida assim diante de Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é tão clara, tão desafiadora. E cada um aqui sabe, Senhor, em que aspecto essa palavra trouxe confronto, trouxe necessidade de redenção, Senhor. A gente sabe que não tem a ver, Pai, só com o plano horizontal. A gente está falando da nossa relação contigo, Senhor. A gente está falando de um orgulho que precisa ser depositado no teu altar, para que o Senhor opere transformação. Venha operar, Senhor, a morte do nosso ego. Venha fazer Cristo crescer em nós a cada dia. Venha, Senhor, nos fazer enxergar nosso papel no mundo dentro da perspectiva da tua missão para nós. Venha, Senhor, mortificar nossos impulsos pecaminosos. Venha nos fazer humildes, tratáveis, ensináveis. Venha nos fazer servos frutíferos para a glória do teu nome que te pedimos, Jesus. Amém. Amém.